16. Starting with 3S Class. Capítulo 76. Uma conversa secreta entre Sibis e Vincent fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy. Vincent deu um suspiro de alívio após ver 5 usuários superpoderosos de classe especial indo resgatá-los. Pelo menos ele estava seguro por enquanto. Vincent, pegue os outros e vá embora primeiro. Nós vamos parar os monstros, disse o líder. O líder era um homem careca e barbudo. Enquanto eles conversavam, 2 monstros de classe especial apareceram de repente. Eles então começaram a lutar. Os outros 4 usuários superpoderosos de classe especial encontraram seus oponentes. Eles se revezavam cobrindo e atacando usando seus superpoderes. Os 5 cooperaram muito bem. Eles avançaram e recuaram todos ao mesmo tempo. Os olhos de Vincent ficaram cheios de inveja depois de ver como eles lutaram. Embora ele e sua equipe tenham cooperado muito bem, seu nível de cooperação ainda estava longe de ser perfeito. No entanto, os 5 ainda estavam reprimidos pelos monstros. Era apenas uma questão de tempo até que fossem derrotados e mortos. Infelizmente, a situação não era algo que pudesse ser ajudado. Em circunstâncias normais, os humanos sempre foram muito mais fracos do que os monstros, embora estivessem no mesmo nível. Vincent e os outros não saíram. Eles tentaram controlar os 3 monstros e os atacaram com todas as suas forças. Eles tinham desistido completamente de sua defesa. Eles não se importavam com ferimentos ou membros quebrados. Um dos monstros teve a cabeça arrancada com uma mordida. Os 2 monstros que Vincent estava atacando perderam completamente seu poder de luta. X e os outros 3 ficaram de lado e assistiram. Seus papéis foram reduzidos a meros espectadores. A batalha durou 10 minutos. Todos os monstros sob o controle de Vincent foram mortos. Restaram apenas 6 monstros. Os outros 4 monstros haviam suprimido completamente os 5 usuários superpoderosos. Infelizmente, mais 2 monstros se juntaram à batalha. Durante esse tempo, Vincent ainda queria usar a Monster Affinity para reduzir a pressão sobre os 5 usuários superpoderosos. No entanto, ele não conseguia avançar de jeito nenhum. O poder destrutivo causado pelos 11 monstros de classe especial era muito assustador. O resultado por si só não era algo que Vincent pudesse suportar. O homem barbudo quase morreu de raiva quando viu Vincent e sua equipe ainda presentes. Os 5 estavam usando suas vidas para ganhar tempo para Vincent e sua equipe escaparem. No entanto, eles não partiram. O homem barbudo xingou Vincent com raiva. Bastardo! Vincent! Por que você ainda está aqui? Apresse-se e suma. Senão, eu teria arriscado minha vida por nada. Ah! De repente, sem que ele percebesse, ele foi atacado por um monstro e foi lançado voando. Um de seus braços foi arrancado. Sangue fresco espirrou no chão. Era vermelho brilhante. Vincent franziu a testa e olhou para o homem barbudo. O homem barbudo se virou e se levantou. Era óbvio que ele estava no fim da corda, mas ele ainda queria se juntar à batalha. Vamos! Vincent se virou abruptamente. Lágrimas começaram a encher seus olhos. Ele levantou o braço e correu em direção à base. X e os outros cerraram os dentes e seguiram Vincent. Eles sabiam muito bem qual seria o destino dos 5 usuários superpoderosos. No entanto, eles não hesitaram em correr. Esse era o espírito herdado dos humanos. Eles também sabiam muito bem que não seriam de muita ajuda se ficassem. Seria perda de tempo. Eles poderiam muito bem ir embora o mais rápido possível. No mínimo, os 5 usuários superpoderosos não morreram em vão. Estrondo. Vincent e os outros não tinham ido muito longe quando de repente ouviram uma forte explosão atrás deles. Vincent e os outros subconscientemente viraram suas cabeças para olhar. Uma nuvem em forma de cogumelo surgiu atrás deles. Era onde os usuários superpoderosos estavam lutando contra os monstros. Angelina, que já estava chorando, começou a chorar novamente. Avril, Vincent, Chris e Nabil também estavam chorando. Vamos lá. Teremos nossa vingança mais cedo ou mais tarde. Gritou Vincent. Vincent enxugou as lágrimas do rosto. Ao mesmo tempo,
As pessoas que vieram para apoiá-los também chegaram. Os 25 usuários superpoderosos olharam para a nuvem em forma de cogumelo de longe. Eles ficaram muito tristes e permaneceram em silêncio por um longo tempo. Após retornar à base, os alunos especiais que ainda estavam vivos se reuniram. Havia quase 1000 pessoas que entraram no buraco negro. No entanto, apenas cerca de 200 pessoas retornaram. O resto delas morreu no buraco negro. Embora todos os alunos especiais que entraram no buraco negro tivessem se preparado para a morte de muitos de seus companheiros ainda os fazia sentir frio. Já fazia um dia e meio que eles tinham entrado no buraco negro. Durante esse tempo, eles perceberam quão frágeis os humanos eram quando enfrentavam monstros. Isso foi especialmente verdade para Vincent, pois ele havia obtido o atlas de miríades de raças do buraco negro. Ele estava mais ciente da situação humana do que os outros. Os monstros eram animais de estimação das inúmeras raças do buraco negro. Seus animais de estimação já tinham tornado tão difícil para os humanos sobreviverem. Quão poderosas eram as miríades de raças do buraco negro. Vincent não ousou sequer pensar nisso. Depois de deixar o buraco negro e retornar à capital da selva, os estudantes especialmente recrutados retornaram silenciosamente para suas respectivas residências. Naquela noite, todos não tiveram um bom descanso. No dia seguinte, a competição continuou. Na Falcon Arena, muitos participantes tinham olheiras. O anfitrião anunciou a morte dos estudantes especialmente recrutados no buraco negro. Ele então anunciou o início da competição de batalha em equipe. Devido ao incidente no buraco negro, muitas escolas não puderam participar da batalha em equipe. Apenas cerca de uma dúzia de escolas participaram da batalha em equipe. Quanto às 3 grandes escolas, além da Kim, que ainda tinham todo o seu time, não havia mais ninguém das outras escolas para participar. Todos os estudantes de Mokisner morreram na batalha. Louis foi o único que restou de St. John. Ele ainda estava gravemente ferido e inconsciente no hospital. Após ser resgatado por Sibis, Louis foi imediatamente internado no hospital. Depois de passar por um check-up completo, os médicos encontraram mais de 1.300 ferimentos por todo o corpo. O poder psiônico em seu corpo estava completamente esgotado, e sua fundação estava danificada. Após sorteio, a escola Kim lutou contra a escola Nailan. Devido à grande diferença de força, Kim venceu a batalha facilmente. No final, Kim obteve o primeiro lugar na batalha de equipes. Não houve suspense nas partidas de picos subsequentes. Vincent e Chris escolheram todos os seus oponentes. A competição especial de inscrição então terminou. Sibis e o professor Chris finalmente se reuniram com os alunos. Sibis acenou com a mão e pegou um dispositivo de teletransporte espacial. Ele então usou para trazer Vincent e os outros de volta para Blazing City. Muitas coisas aconteceram em um curto período de tempo. Todos vocês devem voltar e descansar. Em meio mês, será a hora dos novos alunos se registrarem. Durante esse tempo, as aulas começarão oficialmente, disse Sibis com uma expressão sombria. Vincent, venha comigo, disse Sibis. Ele olhou para Vincent e se virou para sair. Vincent estava cheio de curiosidade. Ele seguiu Sibis adequadamente. Chris e os outros olharam para Sibis e Vincent. Eles ficaram intrigados, mas não disseram nada. Eles apenas saíram atrás deles. Na sala do diretor, Vincent e Sibis sentaram-se um de frente para o outro. Diretor Sibis, por que você me chamou aqui? Perguntou Vincent. Vincent decidiu falar primeiro, pois Sibis estava quieto há algum tempo. Sibis não respondeu a Vincent. Ele apenas olhou para ele em silêncio por um longo tempo. Vincent, não conte a ninguém o que estou prestes a lhe dizer, disse Sibis. Sibis estava muito sério. Vincent estava assustado. Ele nunca tinha visto Sibis tão sério desde que o conheceu. Você já ouviu falar do plano Godslayer? O plano Godslayer? O que é isso? Vincent ficou perplexo. Só pelo nome, ele sabia que o plano não seria simples. Ele podia vagamente adivinhar que o plano Godslayer era algo que tinha a ver com monstros de alto nível ou mesmo com as inúmeras raças dos buracos negros. Starting with 3S Class. Capítulo 77. Indo para a cidade dos heróis. Mais uma vez a resposta de Sibis confirmou o palpite de Vincent. Sibis explicou a Vincent o que era o plano Godslayer. O plano Godslayer depende das melhores sementes humanas.
Elas são encarregadas de matar monstros poderosos para aliviar a pressão e a tensão nas defesas dos humanos. Você pode tratar aqueles que participam do plano Godslayer como as forças especiais. Eles são responsáveis por fazer coisas como decapitar os inimigos por trás. Vincent assentiu. Ele entendeu a explicação de Sibis. E os monstros que você está enfrentando são pelo menos de nível Lorde. Existem até monstros de nível Overlord. Eles são extremamente perigosos. Qualquer um que lute contra eles pode morrer a qualquer momento. Além disso, se você perder sua vida, não haverá notícia sobre sua morte. Seu nome nunca será conhecido. De agora em diante, você se tornará uma pessoa sem nome e desaparecerá da vista dos humanos. Sibis se levantou e andou até Vincent. Ele deu um tapinha no ombro de Vincent. E com sua fama atual, contanto que você cresça constantemente, você definitivamente se tornará uma potência. O mundo inteiro tremerá diante de você. Agora você tem que fazer uma escolha. De um lado, você será famoso e será lembrado pela raça humana. Do outro lado, você nunca será conhecido, e ninguém saberá, mesmo se você morrer. Você entende o que estou dizendo, certo? Perguntou Sibis. Sibis olhou para Vincent cheio de preocupação. Embora soubesse qual era a escolha de Vincent, ele não pôde deixar de ficar um pouco preocupado. Afinal, a diferença entre as duas escolhas era óbvia. Contanto que um não fosse tolo, escolheria o primeiro. Vincent também estava muito hesitante em seu coração. Ele sabia qual opção era a melhor escolha. Entretanto, a situação atual o deixou extremamente preocupado com a raça humana. Como diz o ditado, não haverá um ovo inteiro depois que um ninho for derrubado. Ele ainda era um humano. Se houvesse problemas com a raça humana, isso também não o beneficiaria. Além disso, a questão das 10.000 raças no buraco negro o deixou muito preocupado. Ele não sabia se Sibis sabia sobre as 10.000 raças no buraco negro. Mesmo que ele matasse muitos monstros, não seria o suficiente para mudar a situação atual. Só prolongaria o tempo de sobrevivência da raça humana. No entanto, ser capaz de estender o tempo de sobrevivência daria aos humanos a chance de repelir os monstros, resistir e até derrotar as raças dos buracos negros. O olhar de Vincent tornou-se cada vez mais determinado. Ele sabia o que deveria fazer. Sibis olhou para o olhar de Vincent e soltou um suspiro de alívio. Vincent era a parte mais importante do plano Godslayer. Se Vincent não participasse, os humanos não saberiam quando teriam a oportunidade de lutar contra as raças de buracos negros novamente. Ser capaz de estender o tempo de sobrevivência da raça humana era uma grande oportunidade para salvar a humanidade. Ao mesmo tempo, também daria às raças de buracos negros tempo suficiente para descer à Terra. Embora ele não quisesse que Vincent participasse, o Godslayer Plan era extremamente importante. Além de Vincent, não havia ninguém mais adequado para o plano. Diretor Sibis, eu escolho participar do plano Godslayer, disse Vincent. Vincent olhou para Sibis com um olhar determinado. Ele não era um deus, mas estava disposto a fazer uma contribuição para garantir a sobrevivência da humanidade. Sibis revelou um sorriso satisfeito e deu outro tapinha no ombro de Vincent. Ah! Bom. Bom. Como esperado de um aluno de Sibis. Volte e descanse primeiro. Se precisar de algo durante esse período de cultivo, é só me avisar. Vincent assentiu e se despediu de Sibis. Ele se levantou para sair da sala do diretor. Quando ele estava prestes a sair pela porta, Vincent de repente pensou em uma pergunta. Ele então virou a cabeça para perguntar, Diretor Sibis, eu ainda preciso me juntar às forças especiais? Você pode ir se quiser. O plano Godslayer não vai começar tão cedo. Ainda preciso selecionar algumas pessoas para formar uma segunda equipe para ajudar você, disse Sibis. Vincent assentiu. Então fechou a porta e saiu. Sibis sentou-se em uma cadeira. Ele estendeu a mão e tirou uma foto do vazio. A foto tinha ficado um pouco amarela. Era óbvio que ela estava ali há muito tempo. Havia 7 pessoas na foto. Eram 5 homens e 2 mulheres. Sibis era uma delas. Além de Sibis, havia também o diretor da ST, John Harrison, e o diretor da Moxner, Mick. Ares, Athena, me desculpe. Eu os decepcionei. Pelo futuro da humanidade, deixei seu filho trilhar o mesmo caminho que nós. Sibis olhou para a foto, seu rosto cheio de culpa.
Ele olhou para o homem corpulento e para a mulher de aparência valente na foto. O que posso fazer é encontrar para ele um grupo forte de companheiros de equipe, para que ele não tenha o mesmo destino que nós, murmurou Cibis. Vincent deixou a sala do diretor. No entanto, ele não retornou ao seu dormitório. Em vez disso, ele deixou a King Shoal. Ele foi para Aerocity para se juntar às forças especiais. Se ele não soubesse das 10.000 raças do buraco negro, ele poderia ter tirado um dia de folga para descansar. No entanto, ele sabia que os monstros não eram o oponente final da humanidade e que ainda havia 10.000 raças no buraco negro. Ele não conseguia descansar nem por um momento. Além disso, ele ainda tinha que participar do plano Godslayer. Era uma questão de vida ou morte. Se ele não fosse forte o suficiente, ele seria apenas um fardo para os outros. Da situação atual, ninguém sabia sobre as 10.000 raças do buraco negro. Apenas as potências humanas sabiam sobre isso. Vincent pensou nisso claramente. Independentemente de as potências humanas saberem ou não sobre a situação atual, ele tinha que se tornar mais forte. Ele tinha que se tornar forte o suficiente para lutar contra as 10.000 raças do buraco negro. Ele precisará proteger a raça humana e derrotar as 10.000 raças do buraco negro. Após deixar Blazing City, Vincent abriu suas flaminguins e voou para cima. Ele usou mimicry. Isso fez com que suas flaminguins se tornassem ainda maiores, mais fortes e mais rápidas do que antes. Geralmente, ele levava algumas horas para chegar a Aerocity. No entanto, com mimicry, levou apenas menos de uma hora. Depois de passar pela segurança, Vincent entrou na Aerocity. Ele encontrou um caminho para a base das forças especiais usando o endereço dado por Cibis. A base das forças especiais estava localizada no meio da Aerocity. Isso era para garantir que seria conveniente para eles correrem para qualquer lugar se houvesse uma emergência. Afinal, Aerocity era a cidade defensora de Blazing City. Era inevitável impedir que a cidade fosse atacada por monstros poderosos. Também havia hordas de monstros de tempos em tempos. Só que as hordas não eram tão grandes quanto da última vez. A base das forças especiais era um prédio de 3 andares. Era aberto a todos. Vincent entrou na base facilmente. O primeiro andar era um hall. Era sustentado por alguns pilares. No lado esquerdo do hall havia uma escada. Havia uma janela perto da escada. Havia muitas mesas no salão. Era um lugar para as pessoas descansarem. Havia também um balcão enorme de frente para a porta. No balcão havia uma tela de projeção enorme. Havia todos os tipos de missões listadas nela, como matar monstros, coletar recursos e muitas outras. Cada missão correspondia a um certo tipo de recompensa. Vincent não se preocupou em olhar com cuidado. Ele caminhou até o balcão e viu uma jovem e linda garota parada ali. Ele sorriu para ela. Olá, posso saber se as forças especiais estão aqui? A jovem viu o rosto bem definido de Vincent e corou. Ela também sentiu uma sensação de déjà vu, como se já o tivesse visto em algum lugar antes. Suba as escadas. As forças especiais estão no segundo andar. Este é o Mission Hall, disse a jovem enquanto apontava para as escadas. Obrigado, disse Vincent. Vincent assentiu levemente, virou-se e caminhou em direção às escadas. A menina olhou para Vincent e de repente se lembrou que ele era o famoso Vincent. Droga, eu não o reconheci. Eu simplesmente o perdi, disse a jovem. A jovem ficou um pouco irritada, mas se sentiu aliviada ao mesmo tempo. Parecia que Vincent iria se juntar às forças especiais, então definitivamente haveria muitas oportunidades para ela conhecê-lo no futuro. Ela não estava com pressa. Starting with 3S Class. Capítulo 78. 10 missões. Quando Vincent chegou ao segundo andar, ele viu Johnny. Vincent. Você está aqui, disse Johnny animadamente. Ele ouviu de Cibis que Vincent queria se juntar às forças especiais. A presença de Vincent sem dúvida fortaleceria as forças especiais. Prefeito Johnny, quanto tempo não nos vemos? Disse Vincent sorrindo e balançando a cabeça. Vamos lá. Vou te levar para conhecer os membros das forças especiais. Você pode conhecer a equipe. Johnny então levou Vincent para dentro. O segundo andar era mais ou menos o mesmo que o primeiro, exceto pelo fato de que tinha quartos. Com base na introdução de Johnny, Vincent pôde perceber que era o lugar onde os membros das forças especiais geralmente descansavam. Depois de entrar, Johnny levou Vincent até uma parede.
Ele então pressionou sua mão contra a parede. De repente, a parede se abriu e revelou uma porta de elevador. Os dois entraram assim que a porta do elevador se abriu. O elevador então desceu. As forças especiais geralmente treinam no subsolo. Por um lado, é para garantir a segurança de todos. Por outro lado, é melhor para o treinamento também. O elevador está escondido. Somente aqueles que estão na lista das forças especiais podem acessá-lo. Pessoas comuns não conseguirão encontrar a entrada de jeito nenhum, explicou Johnny. Vincent assentiu. As forças especiais eram a força mais importante em Hero City. Não haveria problemas se eles tomassem as medidas de proteção certas. Menos de 3 minutos depois, o elevador parou. Vincent e Johnny saíram do elevador. Vincent viu todos os tipos de equipamentos de treinamento lá. Eles não eram muito diferentes de Kim. Muitas pessoas estavam ocupadas treinando. Nask! Gritou Johnny em voz alta. Um homem magro e de aparência feminina que estava treinando se aproximou. Vicente. Nask ficou atordoado depois de ver Vincent. Devido ao excelente desempenho de Vincent, os membros das forças especiais sabiam quem ele era. Vincent, deixe-me apresentá-lo a você. Nask é o capitão do 1º Esquadrão das Forças Especiais. Nask, não preciso apresentar Vincent, certo? De agora em diante, ele será o capitão das Forças Especiais. Ele estará gerenciando os 5 esquadrões das Forças Especiais. Nask sorriu para Vincent. Você precisará aceitar missões no 1º andar. Você pode descansar no 2º andar e ter reuniões no 3º andar. O treinamento será feito no subsolo. Se você tiver algum problema, pode me procurar a qualquer momento, disse Johnny. Johnny então se virou e foi embora. Todo o resto foi deixado para Vincent lidar. Não seria bom se Johnny interferisse. Quanto a se Vincent seria capaz de subjugar o grupo de sujeitos indisciplinados, isso não era problema dele. Contudo, em sua opinião, uma cena tão pequena não seria um problema para Vincent. Quando os membros das forças especiais ouviram Johnny mencionar que Vincent era um líder de esquadrão, todos se viraram para olhá-lo com tristeza. Eles sabiam que Vincent era muito forte. No entanto, ele já havia se tornado o líder deles no momento em que chegou. Eles não estavam nem um pouco confortáveis com isso. Nask olhou para Vincent com um olhar significativo. Suas pupilas se contraíram. Ele conhecia Johnny há muito tempo. Embora um bom rebento como Vincent definitivamente pudesse se juntar às forças especiais, ele nunca imaginou que ele se tornaria o líder de esquadrão no momento em que chegasse. Era preciso entender que a posição de líder de esquadrão era um sonho entre os capitães dos 5 esquadrões das forças especiais. Eles trabalharam duro por muitos anos, mas não conseguiram. Vincent, por outro lado, desceu diretamente do céu. Nask se sentiu extremamente desconfortável. Embora suas forças especiais fossem muito superiores às outras forças, na realidade, eles só conseguiriam ver Johnny algumas vezes por ano. No entanto, Vincent poderia ir procurar Johnny a qualquer momento. A diferença no tratamento era muito óbvia. Depois de ver a reação de Nask, Vincent sabia o que o esperava. No entanto, ele não estava nem um pouco preocupado. Como diz o ditado, onde há pessoas, haverá brigas. Comparado ao que ele enfrentaria no futuro, esse tipo de situação era brincadeira de criança. Um grande punho era a verdade. Essa era a regra tácita do mundo. Independentemente de alguém estar disposto a se submeter ou não, ele terá que lutar até que esteja disposto a se submeter. Claro, Vincent também planejou tomar a iniciativa de causar problemas. Ele sorriu para todos e se virou para sair. Ele não esqueceu por que veio para as forças especiais. Pirra! É tão louco assim? Não temos escolha. A capital está louca por ele. Aparentemente, eles dizem que se não fosse por Vincent, Hero City teria caído. Besteira. Se não tivéssemos atrasado o monstro principal, o que teria acontecido com ele? Chega. Ele é nosso líder. Temos que respeitá-lo no futuro. Respeite minha bunda. Eu não suporto. É como se ele fosse bom demais para mim. Não vou hesitar em dar uma surra nele. Nask ouviu o que todos estavam dizendo. Eles estavam se tornando mais desavergonhados. Dispersem. O que estão fazendo? Apressem-se e treinem. Disse Nask. Todos deram de ombros e continuaram com o treinamento. Ao mesmo tempo, um homem gordo e careca caminhou até Nask.
Ele era o capitão do 2º Esquadrão das Forças Especiais, Hun Rui. Ei, Nask. Você disse que Vincent foi embora logo depois de chegar. O que ele está fazendo? Perguntou Hun Rui. Ele provavelmente foi aceitar uma missão. Afinal, todos que acabaram de se juntar às forças especiais sempre ficam muito curiosos sobre missões, respondeu Nask. Vamos dar uma olhada. Estou mais curioso sobre o tipo de missões que ele pode aceitar, disse Hun Rui. Todos estavam interessados em dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Todos entraram no elevador e seguiram em direção ao Mission Hall. Assim que desceram as escadas do 2º andar, eles viram Vincent aceitando missões. Meu Deus! Ele realmente aceitou 6 missões. Um deles que tinha olhos aguçados viu a lista de missões que Vincent havia aceitado. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Caçando monstros de alto nível, crocodilos magnéticos. Procurando por minérios de alto nível, Black Gold Sand. Obtendo um monstro de nível especial, o ovo do corvo imortal. Encontrando o cajado perdido da vida. Os membros das forças especiais arregalaram os olhos enquanto olhavam para Vincent, que ainda estava aceitando missões. 10 missões. Ele realmente aceitou 10 missões. Que imprudente. Ele realmente aceitou tantas missões. HMPH. Ele só está tentando chamar a atenção. Essas missões estão penduradas no topo há pelo menos meio ano. Como podem ser tão fáceis de completar? Se não fosse pelo fato de que ele é um líder de esquadrão e nós somos apenas membros. Hun Rui bufou friamente. Quero ver de onde esse cara tira essa confiança. Ele realmente ousou aceitar 10 missões. Os olhos de Nask piscaram, mas ele não disse nada. Vincent diminuiu a velocidade e olhou para o cartão de missão em sua mão. Ele assentiu com a cabeça em satisfação. Afinal, ele sentia como se estivesse indo em uma viagem. Se ele aceitasse apenas 1 ou 2 missões, seria perda de tempo. Ele poderia muito bem aceitar mais algumas. Infelizmente, ele só podia aceitar um máximo de 10 missões por vez. Caso contrário, ele teria aceitado todas as missões da lista. Vincent não sabia que os membros das forças especiais tinham inveja dele. Claro que, mesmo que soubesse, ele não se importaria. Ele era tão forte. Ser capaz de aceitar 10 missões era uma habilidade. Qual era a utilidade da inveja e do ciúme? Se ele tivesse tempo, ele poderia muito bem se tornar mais forte. Ele se virou e viu os membros da força especial. Todos o encararam como se ele fosse uma piada. Vincent sorriu e assentiu para eles novamente. Então ele saiu do salão da missão com a cabeça erguida. Starting with 3S Class. Capítulo 79. O teste do Forte Misterioso. Após deixar City, Vincent saiu para completar sua primeira missão. Ele começou com a missão que estava mais distante. A primeira missão de Vincent foi obter o ovo do corvo imortal. Enquanto as forças especiais estavam eliminando os monstros, ele precisava viajar para a Cordilheira Defensiva para procurar monstros de alto nível. O corvo imortal era um monstro extremamente raro. Era muito difícil encontrar um, mesmo na Cordilheira Defensiva. Vincent liberou suas flaminguinhos e começou sua jornada. Depois de mais de 1 hora, Vincent chegou ao pé da Cordilheira Defensiva. A última vez que ele esteve lá, ele encontrou o Tiranossauro Rex com penas de fênix. No entanto, durante esse tempo, ele não estava forte o suficiente para lutar contra o Tiranossauro Rex com penas de fênix. Ele não teve escolha a não ser correr. Enquanto treinava, ele estava confiante de que poderia lutar ou talvez até vencer o Tiranossauro Rex com implomação de fênix se eles se encontrassem novamente. O Tiranossauro Rex com penas de fênix era muito forte. Ele tinha a força de combate de um monstro de classe especial. Vincent era atualmente totalmente capaz de lutar contra monstros de classe especial. A força de combate do Undine Crow era muito mais fraca do que a do Ponyx Feathered Tyrannosaurus Rex. Sua maior característica era que ele não podia morrer. Mesmo se fosse cortado em pedaços, ele ainda poderia renascer após um período de tempo. Portanto, Vincent precisará queimá-lo até virar cinzas. Depois de procurar por mais de 1 hora, Vincent finalmente encontrou o ninho do corvo imortal. Ele jogou uma bola de fogo do inferno e queimou o corvo imortal até virar cinzas. Ele então entrou no ninho. Geralmente, monstros voadores normais construíam seus ninhos em árvores. No entanto, o Undine Crow construía seus ninhos em cavernas.
Também havia mais de um Ding Crow em cada caverna. Vincent entrou na caverna escura. Havia um cheiro forte e podre dentro da caverna. Vincent levou um bom tempo para se acostumar com o cheiro. Ele podia sentir muitas auras poderosas na caverna. Era óbvio que a chegada de Vincent havia alertado os Undine Crows. Um grande grupo de corvos imortais voou para fora da caverna não muito longe de Vincent. Seus olhos estavam vermelhos, e eles olharam para Vincent com raiva. Vincent levantou a mão e sacou sua lâmina do purgatório. Ótimo! Gritou Vincent. De repente, ele pulou e balançou sua lâmina do purgatório. Um raio de fogo do inferno disparou na frente dele. Era sua habilidade de combate, Jump Slash. Uau! Enquanto ele balançava sua lâmina do purgatório, mais de 10 corvos imortais foram incendiados pelo fogo do inferno. Todos eles queimaram até a morte. Os Undine Crows restantes não se incomodaram com a morte de seus companheiros. No entanto, sua velocidade se tornou muito mais rápida. Eles estavam claramente muito bravos com o Vincent. Cal. Inúmeros corvos imortais gritaram ao mesmo tempo. Foi ensurdecedor. Todos eles gritaram juntos em uma caverna quase completamente selada. Vincent não estava preparado. Ele estava tão abalado que começou a sentir tonturas. Sangue começou a fluir de seus ouvidos. Rede de fogo. Ele lançou a Firinete e a usou como escudo. Os corvos imortais colidiram com sua Firinete e foram queimados até a morte instantaneamente. Inúmeros corvos ainda estavam atacando-o. No entanto, todos eles desapareceram após entrarem em contato com a Firinete. Depois de meia hora, todos os corvos imortais foram eliminados. Vincent ajoelhou-se no chão. Sangue escorria de seus 7 orifícios enquanto ele ofegava pesadamente. O grito dos Undine Crows foi extremamente danoso. No entanto, parecia mais uma lesão mental. Felizmente, como Vincent havia fundido seus superpoderes usando a pedra preciosa, ele possuía a postura do rei divino. Seu corpo ferido se recuperou rapidamente. Poucos minutos depois, Vincent se levantou completamente curado. Ele então entrou na caverna. Os túneis dentro da caverna eram complexos. Todos eles se cruzavam. Vincent não conseguia nem lembrar por quantos túneis ele tinha andado. Ele estava tendo muitas dificuldades tentando discernir sua própria localização. Como Vincent não tinha outra escolha, ele decidiu deixar sementes de fogo do inferno para poder refazer seus passos. Depois de olhar para o relógio, Vincent percebeu que ele tinha andado em círculos por mais de 3 horas. Felizmente, ele podia sentir inúmeros sinais tênues de vida na sua frente. Caso contrário, ele teria desistido. Ele caminhou em direção aos sinais tênues. De repente, ele arregalou os olhos. Ele viu densos ovos de corvo espalhados por todo o chão. Vincent ficou encantado. Ele os guardou todos em sua mochila do sistema. Ele a encheu até a borda. Assim que ele estava prestes a sair, ele encontrou uma caixa preta no canto. Ela se misturava com a caverna escura como breu. O corvo imortal não tinha o hábito de colecionar coisas, então era bem óbvio que aquela caixa estava na caverna há muito tempo. Vincent andou até a frente da caixa e examinou cuidadosamente. Após confirmar que não havia sinais de perigo, ele procedeu para abrir a caixa. Havia um pergaminho de pele de besta marrom e um cristal de memória dentro da caixa. O Brown Beast Skins Crow exalava uma aura extremamente aterrorizante. Era obviamente deixado por um monstro poderoso. Ele pegou o Brown Beast Skins Crow e o abriu gentilmente. Seus olhos de repente ficaram brancos. Ao mesmo tempo, o Memory Cristal na caixa brilhou e se estilhaçou. Um fio de gás branco penetrou no Brown Beast Skins Crow. Quando Vincent recuperou a visão, percebeu que estava em um lugar diferente. Os pássaros cantavam e as flores estavam perfumadas. O céu estava limpo e o sol estava brilhando. A grama estava verde e havia flores espalhadas por todo lugar. Borboletas voavam ao redor das flores. Era uma cena pacífica. Ah! 100 anos. 100 anos. Finalmente, alguém entrou nessa ilusão. Vincent ouviu uma voz animada vindo de todas as direções. Parecia vir de uma pessoa velha. Vincent ficou chocado após ouvir uma voz vinda do nada. Ele olhou ao redor cautelosamente para encontrar a fonte da voz. No entanto, ele falhou. Pequeno sujeito, pare de olhar. A ilusão sou eu. Eu sou a ilusão. A voz parecia alegre. Vincent não falou, nem se moveu.
Ele apenas ficou ali parado, quieto. Ele não tinha ideia de onde estava. Ele também não tinha certeza se a pessoa que estava tentando falar com ele era boa ou má. Se Vincent falasse ou agisse precipitadamente, isso só tornaria a situação ainda mais complicada. Pequeno rapaz, não tenha medo. Eu não vou te machucar. Eu só quero encontrar um sucessor. A voz podia dizer o que Vincent estava pensando. Embora a voz soasse genuína e parecesse cheia de boa vontade, Vincent não baixou a guarda. A voz não se manteve no assunto por muito tempo. Mesmo assim, eu ainda gostaria de lhe dar as boas-vindas à Utopia Fantasyland. Isso pelo menos prova que você tem força suficiente. Contanto que você passe no meu teste, você será capaz de obter o que eu aprendi na minha vida, disse a voz. Pequeno rapaz, você está pronto? Perguntou a voz. Antes que Vincent pudesse reagir, o chão começou a tremer violentamente. O chão à sua frente ondulou como água. De repente, uma alta torre branca prateada de 5 andares se ergueu lentamente do chão. Longos degraus de pedra apareceram na frente dos pés de Vincent. Eles levavam à porta da torre. A Wilstone Styles tem 365 degraus. Cada degrau é o dobro do degrau anterior. A pressão aumentará a cada degrau. Passe pela Wilstone Styles e você poderá aceitar o teste oficial. Explicou a voz. Claro, se você for um covarde, então, por favor, me avise. Também é bom para você ficar aqui e falar comigo. Houve silêncio depois disso. A voz parou de falar. A ilusão inteira ficou em silêncio. Vincent apenas ficou ali parado, quieto. Ele olhou para as escadas de Wilstone à sua frente. Embora ele pudesse dizer que a voz parecia genuína, ele ainda não conseguia baixar a guarda. Contudo, também era impossível para ele ficar. Depois de alguma deliberação, Vincent cerrou os dentes e deu o primeiro passo. Starting with 3S Class. Chapter 80, Epiphany, Sense of Power Estrondo. Vincent pisou na escada usando o pé direito. De repente, ele sentiu uma pressão invisível pressionando de todas as direções. Ele também sentiu alguma resistência na perna. Isso é pressão? Vincent deu de ombros. Parecia tudo bem. Ao pisar no segundo degrau, a pressão invisível ficou ainda mais forte. Embora Vincent estivesse preparado, seu corpo ainda balançava com a pressão. O poder psiônico em seu corpo começou a se esgotar em uma velocidade extremamente rápida. Seu superpoder postura do Rei Divino não foi capaz de ajudá-lo a recuperar seu poder psiônico. O que estava acontecendo? Vincent ficou chocado. A postura do Rei Divino era uma combinação de seus superpoderes, treinamento de velocidade extrema e condição de pico. Isso permitiu que ele tivesse os efeitos de ambos os superpoderes ao mesmo tempo. Isso nunca tinha acontecido antes. Pequeno rapaz, parece que você tomou sua decisão, disse a voz. Seu tom era cheio de elogios. Só um lembrete amigável. Por favor, não tente usar seus superpoderes ou habilidades de combate. Você só pode subir as escadas de Wilstone usando a força do seu próprio corpo. Vincent não acreditou na voz. Ele mobilizou o fogo do inferno em sua mão. No momento em que o filho apareceu, a pressão ao redor dele aumentou de repente. Vincent não teve tempo suficiente para reagir. Antes que percebesse, ele foi empurrado para longe. Vincent caiu pesadamente no chão. Ele então se virou e se levantou. Vincent franziu a testa enquanto olhava para as escadas de Wilstone. Ao mesmo tempo, a postura do Rei Divino começou a funcionar. Seu poder psiônico estava se recuperando. Vincent ficou parado. Olhou para as escadas de Wilstone e caiu em pensamentos profundos. 10 minutos depois, Vincent invocou o fogo do inferno e o jogou nas escadas de Wilstone. Assim que a bola de fogo do inferno entrou no alcance das escadas de Wilstone, ela desacelerou repentinamente. Em seguida, ele voou de volta em direção a Vincent a uma velocidade ainda maior. Vincent desviou. A bola Éfire explodiu no lugar em que Vincent estava parado. Deixou uma grande cratera no chão. O efeito posterior da bola Éfire foi 2 vezes mais poderoso. Está ricocheteando, murmurou Vincent enquanto olhava para a grande cratera. Ele tentou usar seus superpoderes 2 vezes. Parecia que a voz não estava mentindo para ele. Parece que só consigo subir as escadas degrau por degrau, disse Vincent. Vincent esfregou o espaço entre as sobrancelhas.
Ele refletiu sobre a situação anterior. Ele sentiu muita pressão ao pisar no primeiro lance de escadas. Se ele não conseguisse suportar a pressão, ele poderia ser empurrado para baixo a qualquer momento, ou até mesmo esmagado em pasta de carne. Eram 365 degraus. A pressão no próximo degrau era o dobro da do degrau anterior. A pressão era extremamente assustadora. Esse não era o tipo de pressão que os humanos poderiam suportar sem superpoderes ou habilidades de combate. Nem os monstros conseguiram resistir. Vincent franziu a testa novamente. Se a voz realmente quisesse escolher um sucessor, por que ele ou ela criaria um teste impossível de passar? Pelo contrário, se tudo que a voz disse fosse falso, por que ele ou ela começaria isso em primeiro lugar? Era para lavar seus pecados? Vincent balançou a cabeça. Nada fazia sentido. Obviamente, deve haver uma chave que ele esqueceu. O que é exatamente? Perguntou Vincent. Vincent teve dor de cabeça só de pensar nisso. No entanto, ele sempre sentiu que não estava longe, e a chave estava ao seu alcance. Esse sentimento deixou muito infeliz e irritado. As escadas de Wilstone. Este nome. Os olhos de Vincent de repente se iluminaram. Ele entendeu. Ele começou a relaxar e respirou fundo. Vincent estava firme. Ele pisou na Wilstone Styles novamente. Se ele poderia ou não herdar o manto mencionado pela voz, Vincent não se importava mais. Ele só queria deixar este lugar. Ele ainda tinha muitas coisas para fazer em seu mundo. Ele pisou nas escadas novamente. A pressão pesava sobre ele como antes. No entanto, Vincent não hesitou em dar outro passo. 2 passos. 3 passos. 4 passos. 5 passos. Vincent estava um pouco sem fôlego quando chegou ao 5º degrau. O poder psiônico em seu corpo estava sendo consumido em uma taxa rápida. Ele não conseguiu aguentar por muito tempo. Contudo, Vincent não tinha a mínima intenção de recuar. Os degraus da Pedra da Vontade testavam a força de vontade de uma pessoa. Uma pessoa tinha que depender de si mesma para ter força de vontade. Não tinha nada a ver com o poder psiônico ou habilidades de combate. Era o poder mais forte no coração de uma pessoa. Quanto mais forte fosse sua força de vontade, maiores seriam as coisas que ele poderia alcançar. Vincent era órfão. Seus pais desapareceram quando ele era muito pequeno. Vincent era forte desde o primeiro dia. Sua força de vontade não era problema algum. Ele suportou a pressão enorme que era 16 vezes maior que a do primeiro passo. Vincent levantou a perna direita mais uma vez. Baque. Seu pé direito pisou firmemente no 6º degrau. Ao mesmo tempo, uma pressão ainda maior o pressionou. Em apenas um passo, suas têmporas já estavam cobertas de finas gotas de suor, e seu poder psiônico se esgotava ainda mais rápido. Vincent sentiu seus lábios ficarem dormentes. Ele se sentiu tonto e suas pálpebras estavam pesadas como se estivessem lutando para permanecer abertas. Tudo isso devido ao consumo excessivo de seu poder psiônico. Seu corpo não conseguia parar de tremer. No entanto, Vincent cerrou os dentes. Ele estava determinado a não dar nem meio passo para trás. No entanto, se ele pisasse no 7º degrau, ele teria que enfrentar a pressão 64 vezes. Ele não tinha confiança para suportar isso. Ele poderia muito bem sentar e começar a treinar. Treinar e mobilizar seu poder psiônico não o faria cair das escadas de Wilstone. Estava claro que, enquanto ele não usasse seu superpoder e habilidades de combate, ele não seria empurrado para baixo. Vincent treinou a si mesmo para repor o poder psiônico em seu corpo. Embora houvesse uma grande lacuna entre a recuperação e o consumo, isso prolongou o tempo que Vincent passou no 6º passo. Não havia tempo para treinamento. Vincent esperou até que seu corpo se adaptasse à pressão do 6º passo. Ele também garantiu que a velocidade de recuperação em seu corpo excedesse em muito sua velocidade de consumo. Então ele abriu os olhos lentamente. 2 dias se passaram, mas Vincent não tinha ideia. Sempre foi um dia ensolarado na ilusão do paraíso. Vincent foi iluminado. A sensação que ele sentiu no 6º degrau foi semelhante à sensação que ele sentiu no 1º degrau. Então é assim. Vincent se levantou e assentiu. Embora Vincent tivesse descoberto que o teste de Wilstone testava a força de vontade, ele não conseguia descobrir como suportar a pressão astronômica por trás dele. Ele finalmente entendeu.
Ele havia ignorado algo que todos geralmente ignoravam. Era algo que as pessoas sempre tomavam como certo. Adaptação. Quando uma pessoa está em um ambiente desconhecido, ela sempre precisaria passar pelo processo de adaptação. O processo não seria facilmente descoberto devido ao tempo. Com o tempo, isso se tornaria o modo inerente de pensar de alguém. O processo de adaptação era apenas uma questão de tempo. A ideia de adaptação já existia na mente humana há muito tempo. No entanto, ela falhou em atrair a atenção dos humanos. Vincent conseguiu perceber isso. Na verdade, ele não teve que subir 365 degraus da Wilstone Stairs de uma só vez. Em vez disso, ele precisou se adaptar completamente à pressão de cada degrau antes de seguir em frente. Para ser franco, era apenas uma questão de tempo até que ele se acalmasse e subisse as escadas de Wilstone. Ele só precisava ter força de vontade para se adaptar. Nada mal. Muito bom. Carinha, eu não esperava que você entendesse a chave para as escadas de Wilstone tão rápido. Disse a voz. Seu tom estava cheio de admiração e satisfação indisfarçáveis por Vincent. Pela misericórdia de Deus. Ele me permitiu conhecer uma muda tão boa quando estou à beira da extinção. A voz soou muito alegre. Era o tipo de alegria que se segue depois de alguém ter encontrado um incidente terrível. Vincent percebeu que a voz era de fato genuína. Ele então se curvou para a Torre Prateada. Sênior, obrigado por suas boas intenções. Disse Vincent. Ah, carinha, você finalmente está disposto a falar. Sobe, eu te espero no quinto andar. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.